Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes e hoje eu tô aqui para falar sobre uma polêmica e eu creio que muita gente já deve estar comentando por aí, principalmente a galera que curte Naruto, a galera que está acompanhando o Boruto no mangá. E hoje eu vim falar sobre a declaração que o próprio Kishimoto deu para um portal e a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, mas antes de eu dar continuidade, não deixem de deixar o seu like, não deixe de comentar no final do vídeo. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Galera, a gente já está utilizando a opção de virar membro. Se puderem, sejam membro no canal, muitas coisas boas vão ser postadas aqui e algumas surpresas vão ser colocadas aqui. Então não se esqueça de ser membro do canal. É barato e simples e fácil de se tornar membro, beleza? Então vamos lá, galera. Como eu falei no começo do vídeo, eu tô aqui para falar sobre uma declaração em relação do próprio Kishimoto em relação ao Boruto. Muitos muitos estão perguntando para si mesmo se realmente o próprio Kishimoto está pulando fora do Boruto. Todo mundo deve saber que infelizmente o Boruto não agrada muita gente, isso já tem há muito tempo. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que realmente acompanham o Boruto. Claro que eu conheço algumas pessoas que acompanham o Boruto também, mas desde então que foi lançado, infelizmente não agrada. Não sei se a galera se lembra, mas quem começou a escrever foi o próprio Kodashi, que se inscreveu até na parte que em relação quanto o Sasuke, o Naruto conhece o Ishiki, quando ele conhece em relação a isso, realmente tem umas mudanças e tal, e até hoje eu queria entender, porque eu estava gostando da forma como ele estava indo em relação ao Boruto, mas como realmente teve algumas quedas, o próprio Kishimoto assumiu. E depois, com o passar do tempo, teve a questão do salto do tempo, teve algumas mudanças, o Kishimoto simplesmente surpreendeu muita gente, e ele recentemente deixou simplesmente deu uma declaração que para muita gente é uma surpresa, mas para outros é surpresa zero, e ele foi falar simplesmente aqui, ó, em relação ao próprio Boruto. E foi a declaração: foi um fluxo de trabalho completamente diferente em Naruto. Eu era responsável tanto pela história quanto pelas ilustrações principais, enquanto Ikemoto ajudava com coisas como ilustrar cenários e desenhar sósias de sombra, diz Kishimoto. Em Boruto, Ikemoto é totalmente responsável pela história e pelas ilustrações principais, e realmente é um mangá de Ikemoto. É uma coisa que eu não consigo entender, porque eu me lembro que a própria editora estava atrás do próprio Kishimoto, trouxe de volta, porque o Kishimoto tinha algumas produções que não estavam dando certo, e em meio dessa situação, a editora Johnny Jump realmente trouxe de volta o próprio Kishimoto para dar continuidade. Então eu creio que tem coisas que não tá dando certo, e tem certas coisas que o próprio Kishimoto ele não está concordando, então eu creio que ele está fazendo a mesma coisa que o próprio Akira fez em relação ao Dragon Ball GT, de assumir, de estar o nome dele lá, de estar presente, mas ele como se ele não tivesse responsável por tudo que acontece dentro do universo. Isso é complicado. Isso se repercute depois de ver alguns números que foram citados em relação da baixa venda de consumo do mangá do Boruto lá no Japão, e isso começa a incomodar certas pessoas, começa a incomodar pessoas grandes dentro do mercado. Então o próprio Kishimoto ele tá tentando sobressair durante essa situação. Realmente é uma coisa certa ou não? Se realmente é verídico ou não? Realmente se ele está à frente ou não de Boruto, ou simplesmente o próprio Kishimoto não quer assumir um certo fracasso. E isso a gente vai saber com o tempo, mas essa declaração deve ter incomodado muita gente. Não saiu muito bem sobre isso, porque, como falei, alguns portais estão falando sobre isso, porque, como falei, Boruto, desde que foi lançado, desde que foi praticamente uma nova história, praticamente uma continuação,
realmente nunca agradou muita gente. Então, o próprio autor do Naruto dar uma declaração como essa, realmente é praticamente como se fosse fechar o caixão. Não sei que o próprio Ikemoto está reagindo sobre essa declaração dele. Então, é isso. Eu acho que tem alguma coisa que não está batendo bem, não tem alguma coisa que não estou conseguindo se comunicar, não se acertar. Então, isso é complicado. Então, com o passar do tempo, a gente vai saber. Como falei no início, quem começou a escrever foi o próprio Kodashi. Escreveu até, acho que uns 60 capítulos, ou menos do que isso, não me lembro. Deu continuidade, surpreendeu, mas o Kishimoto assumiu a responsabilidade. Eu acho que deu algumas ideias, supervisionou e tal. E eu sempre acreditei no início, que depois quando o próprio Kodashi assumiu, deixou de lado, depois o próprio Kishimoto assumiu por mim, que estava escrevendo o roteiro, mas parece que com essa declaração mudou muita coisa. Mas aí, galera, realmente, o que é que vocês acham de tudo isso? O próprio Kishimoto realmente está pulando fora? Realmente está colocando tudo toda uma forma limpa e honesta de que realmente o Boruto é um projeto que não deu certo? Deixa aí nos comentários, quero saber da sua opinião e até a próxima. Valeu!